Estar em casa é muito bom. Tudo parece estar no lugar certo. Estamos cercados por pessoas que amamos e confiamos. Dá uma sensação de estabilidade e segurança. Algumas pessoas podem viver esse tipo de lar, mas muitas não. Algumas são até forçadas a deixar suas casas e morar em uma terra estrangeira. Chamamos isso de ir para o exílio. Sim, no exílio tudo fica desorientado. Você está no desconhecido. E na história da Bíblia, é aí que os antigos israelitas foram parar. Conquistados pela Babilônia, vivendo no exílio, longe de sua terra natal. E eles se perguntavam, como viemos parar aqui? E há alguma esperança de voltarmos para casa? Toda a história da Bíblia é projetada para abordar essas mesmas perguntas. A história toda? Sério? Sim, reveja as primeiras páginas da Bíblia. Onde a humanidade vive? Eles vivem em um jardim incrível, que é a casa deles. Eles estão lá sob uma condição: confiar em Deus e obedecer a um mandamento dele. E eles não fazem isso. Então, como consequência, são expulsos do jardim. Ah, eles são mandados para o exílio. Exatamente. Então, essa história foi pensada para nos preparar para a história de Israel. Como eles receberam a terra prometida e ficaram lá sob uma condição: serem fiéis aos termos de sua aliança com Deus. Mas eles foram infiéis, então mandados para o exílio. Se você ainda não vê o paralelo entre o exílio do jardim e o exílio de Israel, pense nisso. Em Gênesis, o exílio da humanidade levou à história da construção de qual cidade? Ah, sim, da Babilônia. O mesmo lugar para onde os israelitas são enviados. Mas esse não é o final das duas histórias. Na primeira, Babilônia, Deus mandou Abraão partir e viajar à terra prometida. E essa história foi pensada para dar esperança aos israelitas que viviam na Babilônia seguinte. Finalmente, eles conseguem partir e retornar para sua terra prometida. E quando retornam, não era um lar docilar. Impérios opressores ainda os governavam e o povo agia da mesma forma corrupta que os seus antepassados. Então, os profetas bíblicos disseram que o exílio ainda não tinha acabado. Mas por que pensavam assim se estavam em casa? Sim, isso é muito importante. Nas escrituras hebraicas, o exílio babilônico de Israel se tornou uma imagem de algo mais universal. É aquela sensação de alienação e desejo por algo mais, não importa onde você viva. Sim, posso me identificar com isso. Tenho uma casa ótima, mas um mundo marcado por sofrimento, relacionamentos corrompidos, morte, tragédia causada por outros e também por mim. Então, na Bíblia, o exílio é a condição humana. Todos repetimos esse padrão de corrupção que leva a uma Babilônia da qual não podemos escapar. E não importa onde você more, todos desejamos um lar melhor. As escrituras de Israel mantinham a esperança de que um dia Deus enviaria um rei que resgataria o mundo de todas as Babilônias que criamos. Depois de várias gerações, vemos esse israelita chamado Jesus de Nazaré. Ele viajava sem ter uma casa, anunciando a grande restauração. Aquela realidade de um lar que Israel e toda a humanidade buscava. Sim, Jesus realmente se preocupava com as pessoas que não tinham lar. Ele acolhia desconhecidos. Ele disse que o amor de Deus é revelado quando você acolhe excluídos e dá uma festa para quem não tem um lugar para pertencer. Jesus também afirmou que Israel e a humanidade tinham se perdido, que o nosso egoísmo nos leva a criar lares falsos baseados em status e poder, o que inevitavelmente exclui outros. Vivemos em um exílio criado por nós mesmos. Mas Jesus disse que o verdadeiro caminho para casa envolve fraqueza, serviço e perdão. Então, Jesus foi para o exílio com a gente para mostrar o verdadeiro caminho para casa. Que é? Jesus disse que Ele é o caminho. Sua vida e o amor incondicional se provaram mais fortes que o fracasso da humanidade. Ele abriu um caminho para o nosso verdadeiro lar. E quando os seguidores de Jesus se comprometiam com Ele, descobriam essa nova forma de ser humano. Eles acreditavam que o verdadeiro retorno do exílio tinha começado. Então eles se chamavam de peregrinos ou viajantes. É mesmo. Eles diziam coisas como: o mundo não é nosso lar e somos cidadãos do céu. Então eles permanecem exilados enquanto esperam pelo dia em que Ele retornará para transformar o mundo em um verdadeiro lar.